Então a gente iniciamos a gravação. Bem, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Por gentileza, informem-se se vocês estão enxergando a minha tela. O arquivo ótimo. Então aqui tem um arquivo do Word, né? Que vocês estão vendo aqui da organização da disciplina, certo? Bem, pessoal, então a primeira coisa a ideia é que é simplificar um pouco o andamento da disciplina. Então, previamente tinha sido proposto para vocês seria uma prova e entrega do trabalho final, certo? Então, agora a gente mudou um pouquinho, tá? Então, no lugar da P1, o que vocês vão fazer? Todas essas perguntas que eu estou passando via Google Classroom, eu criei um arquivo aqui separado, vou compartilhar com vocês, tá? Tem mais algumas perguntas, mas vocês vão basicamente entregar a resposta dessas perguntas, tá? É uma atividade bem simples para quem já está acompanhando a disciplina, já toda semana vocês têm feito. Então essa vai ser a nossa P1, tá bom? Seria a atividade a entrega dessas atividades. Eu vou querer um arquivo único, tá? E depois passo para vocês. Não sei se eu crio o e-mail específico para a disciplina e vocês compartilham comigo, tá bom? Ou a gente pode ver mesmo via Google Classroom, tá? Mas essa basicamente é a nossa P1, bem simples, tá? Em nossa P2, que seria que vocês fariam um trabalho de campo, um levantamento topográfico, planeamento. Vocês vão lá no Google Acadêmico, Google Scholar, e vão buscar 2 artigos científicos, tá? que de alguma forma utilizaram a topografia. Um exemplo, alguns trabalhos voltados para análise de erosão do solo, né? Um dos elementos para se analisar a erosão do solo é a questão do relevo. Então lá existe um parâmetro chamado fator topográfico. Então esse por exemplo, é um tipo de aplicação que faz uso da topografia. Então vocês vão buscar 2 artigos científicos, esses artigos de alguma forma eles têm que ter relação entre eles, têm que ser relacionados, então e de alguma forma vocês vão apresentar um relatório sobre esses 2 artigos científicos, tá? O que é isso? Vocês vão indicar, mostrar onde a topografia foi usada, a questão de mostrar que vocês leram o trabalho, tá? Não só a importância da topografia, mas onde esse trabalho foi realizado. Então tudo com a palavra vocês vão escrever com as próprias palavras, né? Até porque cópia é plágio, então não basta vocês selecionarem, né? Porque vocês vão mandar o relatório para mim, e além do relatório, vocês vão mandar, esses artigos vão estar referenciados, e vocês vão compartilhar os 2 artigos comigo também, tá? Bem, eu vou montar um enunciado um pouco mais completo e passo para vocês, ainda até amanhã eu passo isso para vocês. E aqui a gente tem as datas, né? Seria 4/6 a entrega dos trabalhos do Google Classroom. E no dia 18/6 seria a entrega seria desse trabalho final, seria o lugar da segunda prova, tá?
Bem, pessoal, vocês conseguiram entender a proposta? Sim, professor. Uma pergunta. No negócio que apareceu aí, tá? Atendimento individual no dia 25, o que seria? Pois é. Aí o que acontece? Aqui pode ser que vocês tenham dúvidas. Eu vou apresentar a correção para vocês, né? E aqui, no dia 25 seria um atendimento individualizado no sentido que eu vou atender cada um. Vamos ver como organizar isso, mas tirar dúvida de trabalho individual em grupo fica um pouco estranho. Então, de alguma forma, eu vou atender vocês, seja via WhatsApp, a gente faz uma filinha aí para ordenar isso um pouco mais adiante, mas a gente vai organizar nesse sentido, para tirar dúvida quanto a correção, né, que seria dessa P1 e também da P2. Tá bom? Não sei se ficou claro. Ah, sim, ficou claro sim, professor. É que eu achei que ia rolar tipo uma prova oral individual. Eu falei, caralho. Não, 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 beleza, então. tá, Valeu. é mais tranquilo. Então eu tenho essas duas provas que seriam entrega desse trabalho no final, se vocês pegarem quem já respondeu tudo, é só pegar, copiar e colar e jogar no arquivo, tá bom? E depois compartilhar comigo. Essa P2 eu já sugiro que vocês busquem os artigos. Inclusive, se vocês puderem, quiserem compartilhar comigo e perguntar opinião, às vezes antes dessa data, compartilhar também alguma coisa prévia, eu me coloco à disposição para ver vocês, para verificar, tá? E aqui eu coloco a prova optativa, mas eu acho que quem acompanhar realmente não vai nem precisar fazer a prova optativa, tá? A gente concluiria dessa forma a lei no início de julho, final de junho, início de julho, a gente já termina a disciplina, tá? Bem, pessoal, então quanto à questão de cronograma, tranquilo? Podemos ir adiante? Ótimo. Vamos lá, então. Bem, então, até agora a gente teve 7 encontros, foram 7 atividades via Google Classroom. Foi passado para vocês, né? Em uma das semanas eu passei para vocês um vídeo que não foi eu que produzi esse vídeo, foi um vídeo que estava disponível no YouTube, que falava sobre tipos de levantamento, né, a questão da topografia, e, e perguntava, né, para vocês, baseado no vídeo, quais seriam os 3 tipos de levantamento topográfico, né? Então a resposta, então eu tenho o levantamento planimétrico, levantamento altimétrico, e a gente também tem o levantamento plano e altimétrico, que envolve as duas técnicas, os outros dois tipos anteriores, tá? Então, quando a gente fala em planimetria, a ideia é estimar coordenadas e n. Quando a gente fala altimetria, é estimar a altitude de pontos. Quando eu falo levantamento plano e altimétrico, a ideia é estimar EN e H, tá? EN, coordenadas planas, UTM, e H seria altitude. Altitude, quando a gente fala altitude ortométrica, que é com relação ao geóide, tá? Bem, na segunda aula já, que foi passada para vocês, foi tratado um pouquinho da geodésia como suporte para a topografia. Então a gente, inclusive eu tinha passado algo nesse sentido para vocês mesmo na última aula, se eu não me engano, na última aula presencial,
E a ideia é que a geodésia ela fornece para a gente coordenadas de marcos, né? São levantados com o uso do GPS. Então esses marcos eles têm coordenadas, as quais, né, os marcos, eles são utilizados para fins de levantamentos topográficos, tá? Aqui a gente tem o exemplo de coordenadas de um marco aqui de Campo Grande, onde eu tenho aqui coordenadas EN, né, desse marco, e aqui também, um pouco mais acima, a gente tem a altitude ortométrica, né, e a altitude elipsoidal, que é com relação ao elipsoide, que a gente utiliza em geral a altitude ortométrica para fins de levantamento, tá? Então, inclusive respondendo aqui a segunda pergunta, né, como a geodésia dá suporte em levantamentos topográficos, basicamente seria no estabelecimento de coordenadas para marcos, os quais permitem que sejam feitos levantamentos topográficos, ok? Bem, pessoal, fica um pouco difícil aqui dar uma olhadinha no chat, tá? À medida que eu estou olhando aqui os slides, qualquer coisa vocês podem habilitar o som e se manifestar, tá bom? Então, a geodésia dá suporte em levantamentos topográficos por meio de levantamento de marcos. Bem, na aula seguinte, a ideia, dando prosseguimento a essa ideia, já que a geodésia dá suporte em levantamento de marcos, e isso como é feito, né? Então, a ideia, o principal equipamento geodésico utilizado para fins de levantamentos de marcos são a questão do GPS, tá? Então, a gente tem que ficar com o GPS, aqui é um exemplo, por pelo menos 4 horas em um determinado marco para ir coordenadas confiáveis, tá? Se a ideia é que esse marco seja homologado pelo IBGE, aí já não mais são apenas um levantamento de 4 horas, na verdade são 4 sessões de 6 horas, né, de levantamento para fins de homologação no IBGE. Mas em geral, quando é feito o levantamento numa propriedade, alguma coisa nesse sentido, o levantamento por 4 horas já é mais do que suficiente, tá? Bem, por que essa aula, o tema dela é GPS? Porque ele é o principal sistema de global, né? Na verdade, Sistema Global de Navegação por Satélite, que é a sigla GNSS, o GPS, que é o Sistema de Posicionamento Global, ele é o principal, né, que é o sistema norte-americano. Tá? Tem outros mais conhecidos, mas o foco dessa aula foi basicamente mostrar um pouquinho do princípio do uso do GPS. Pois quem no próximo semestre for falar geodésia, aí sim eu entro mais a fundo nos procedimentos que são adotados com GPS, tá? Ele tem utilizado diversas aplicações que dependem da questão da acurácia, a questão do princípio, né, que inclusive corresponde à pergunta que foi feita na aula, né, para que serve o GPS, qual é o seu princípio. As aplicações elas são variadas, né? Principalmente temos, né, alunos da geografia, das engenharias. A gente tem desde mapeamentos que não exigem acurácia tão alta. Às vezes, se quiserem mapear os parques aqui em Campo Grande, vocês podem ir com o GPS, mesmo do celular, e pegar essas coordenadas. Inclusive para fins de navegação também com o Google Maps, é um exemplo que não exige uma acurácia tão grande. E tem outras aplicações que a exigência ela é um pouco maior, né? Por exemplo,
para fazer controle de barragens, enfim, a quantidade de aplicações é significativa. Então, para que serve? Bastante coisa, né? O GPS, ele, para as profissões de vocês, realmente acaba sendo necessário em várias atividades. E a questão do princípio é o que a gente vai falar um pouquinho agora, tá? Basicamente, aqui esse exemplo, que são satélites visíveis em preto e que não são visíveis em vermelho, tá? Pra vocês terem ideia, a quantidade de satélites em órbita hoje é em torno de 33 satélites, tá? Satélites estão mais de 20 mil quilômetros de altitude e distância com relação a nós, os quais estão dispostos em 6 planos orbitais, tá? Que são esses planos em azul aqui. A ideia do GPS ele é estimar coordenadas, né, de pontos, seria o receptor aqui na superfície terrestre. E para estimar a coordenada de pontos aqui, é muito parecido com o que depois vocês viram na topografia. Basicamente, para estimar coordenadas aqui na Terra, ele faz uso de coordenadas do satélite e da distância do satélite para aqui para o receptor da Terra terrestre, tá? Então, basicamente, por meio de distância e de coordenada de satélite, não só de um, mas de vários satélites, a gente consegue estimar coordenadas aqui na superfície terrestre. Então, existem formas de calcular essa distância entre satélite e receptor. Uma delas, baseado na fase da onda portadora, se eu tenho esse comprimento de onda lá em torno de 20 e poucos centímetros, se eu conheço quantas comprimento de 20 e poucos, né? Se eu conheço o número inteiro de ciclos, né? Quantos ciclos, quantas dessas ondas elas se repetiram, então basta multiplicar isso por aquela distância em centímetros e a gente consegue calcular que essa distância do satélite para o receptor. Uma outra forma que não é tão acurada é por meio do código, né? Esse sinal ele esse sinal basicamente vou imaginar como se fosse é um sinal que ele vem codificado, ele vem numa uma onda portadora, fazendo analogia como se fosse quando a gente coloca a carta, né, um envelope. Então esse se liga aqui no GPS, é aberto esse envelope e esse código que foi emitido, que saiu do satélite, chegou no receptor, como é um código, a gente fala que é um código pseudo-aleatório, eu sei qual seria esse comportamento e por meio disso é possível identificar qual foi o tempo de propagação para o sinal ele sair do satélite e chegar no receptor. Aí com o tempo, se eu conheço o tempo, que é o ΔT, e multiplico pela velocidade da luz, que é a velocidade de propagação da onda, eu consigo calcular a distância. Tá, então, basicamente, por meio de distância e coordenadas dos satélites, é possível calcular coordenadas aqui na superfície terrestre, tá? É interessante, porque na verdade, se vocês olharem nessa figura, a ideia é estimar, com o GPS a gente estima coordenadas x, y, z, que são coordenadas aqui com relação a esse eixo, sistema de coordenadas, que a gente não está acostumado. Mas é possível, né? Inclusive, quando a gente processa algum dado GPS, igual a gente fez com o PPP do IBGE, o resultado ele sai em latitude e longitude e também coordenadas aí. Então é possível fazer essas conversões, né? Tem fórmulas para isso. E a partir disso se estimam coordenadas ENH
que no final são as coordenadas que a gente utiliza para fins de levantamento topográfico, tá? Então essa aula ela foi dada justamente para mostrar para vocês como que a gente, qual que é o princípio do GPS, o qual é utilizado para fins de levantamento de marcos, os quais eles são necessários para fins de levantamento topográfico, tá? Então, por meio de todo esse procedimento que eu expliquei, a gente consegue estimar coordenadas E, N, H de pontos aqui na superfície terrestre, que a partir disso eu consigo fazer levantamentos, por exemplo, com estação total, tá? Como são 3 coordenadas, bastaria a gente ter 3 satélites. No entanto, é necessário um quarto satélite. Esse quarto satélite ele é necessário em virtude de erros que existem. Não sincronismo entre o relógio do satélite, que é um relógio um pouco mais robusto, com relação ao relógio que está aqui no receptor, aqui em solo. Então esse não sincronismo exige com que se tenha um quarto satélite. Então a gente precisa de informação, no final eu preciso de coordenadas de pelo menos 4 satélites. E além de coordenadas eu preciso da distância. E aí por meio disso a gente vai formando triângulos, tá? Como se a gente fosse formando triângulos aqui. Então ligo de um satélite no outro. Aí eu conheço a distância entre o satélite para o desse satélite para esse receptor. Eu conheço as coordenadas de todos os satélites, então consigo ligar como se fosse ligando todos os satélites. E por meio daquelas duas formas que eu apontei para vocês, é possível calcular a distância entre satélite e receptor. Então no final a gente acaba formando aqui triângulos em que eu não conheço o ângulo. Então é diferente da estação total que a gente conhece o ângulo. No final aqui a gente só conhece os lados, né? A gente conhece só distâncias. Então por isso que esse processo a gente chama de trilateração. Tá? Não é triangulação, é trilateração. Então porque eu conheço distâncias e coordenadas, tá bom? Então, basicamente, acho que com isso que eu apontei para vocês, vocês dão conta tranquilamente de responder a questão dos princípios, né? Do princípio de funcionamento do GPS, tá? Bem, falei também para vocês que tem receptores de uma frequência ou duas frequências. Dupla frequência, em geral, são os mais utilizados, que são os mais acurados também, permitem ter resultados melhores. A gente, quando usa o GPS, eu falo, ó, tem que ficar pelo menos 4 horas, tudo isso em virtude de fontes de erro, tá? O multicaminho é complicado, se a gente fica muito perto de prédio, a gente tem esse tipo de problema. Mas os outros problemas relacionados à atmosfera, a gente só resolve. Uma das possibilidades é a gente ficar bastante tempo naquele ponto para levantar ele, ou, que é o exemplo do PPP do IBGE, que é o posicionamento com apenas um receptor, ou uma outra possibilidade é trabalhar com posicionamento relativo, né? Eu coloco um receptor no marco, esse marco tem coordenada conhecida, e aí eu consigo ter soluções em tempo real aqui. Por quê? Porque o erro que está acontecendo na atmosfera está influenciando os dois receptores. Então, como eu conheço a coordenada desse marco e estou estimando uma coordenada ali em tempo real, eu consigo calcular um erro x, delta y e delta z. E esse erro é o mesmo porque eles estão em condições parecidas de atmosfera. Tá? Então, essa é uma possibilidade de minimização dos erros. Ou ficar bastante tempo levantando, se tiver apenas um receptor, ou uma outra possibilidade é trabalhar com esse tipo de posicionamento relativo. Tá? Bem, pessoal, então acho que com isso respondemos aqui essa pergunta, né, da terceira aula. Pessoal, por gentileza, se manifestem, né, alguma dúvida. Isso daqui é muito chato, né?
Ninguém quer falar nada? Alguma dúvida? Então tá bom, estão com dúvida. Então espero que estejam entendendo. Bem, falamos da... Podem me cortar mesmo no meio, tá bom? Da aula. A gente falou que então a geodésia dá suporte para levantamentos topográficos por meio de estimação de coordenadas, por meio de coordenadas de marcos, os quais em geral são levantados por GPS, e posteriormente eu apresentei para vocês o princípio do GPS. Tá? Bem, então, como dito, como passado numa das videoaulas aqui, a topografia é dividida em planimetria e altimetria. Na planimetria, a ideia é estimar coordenadas E e N de pontos. Aqui é um exemplo do estacionamento, que seria rapidamente levantado com RTK, como a gente já viu em atividade prática. Mas tem certas situações em que a gente tem árvores e o GPS não funciona. Tá? Nesse caso, o que fazer? Aí aqui a gente tem um exemplo da estação total. No final ela fornece ângulo e distância para a gente. Não é bem o azimuth, né? Mas fornece ângulo e distância para a gente. E a partir de ângulo e distância, desde que eu conheça as coordenadas do ponto onde eu me encontre, é possível calcular com coordenada a partir de ângulo e distância. Tá? Quando a gente fala de ângulo, a questão do azimuth, né? O ângulo contado a partir do norte, variando de 0 a 360 graus. Né? E aqui eu mostrei para vocês como que faz para calcular as coordenadas, dada a coordenada do ponto A e a distância de A para B e o azimuth, que é de 45 graus. Facilmente a gente consegue calcular coordenadas por meio de seno e cosseno. Tá? Bem, aqui tá posto coordenadas x, y, mas no final são coordenadas E e N, que são as coordenadas planimétricas UTM. Tá? Aqui esse é o nosso foco. Pois bem, em termos práticos, né, a gente vai para o campo e a gente precisa levantar coordenadas, por exemplo, aqui do estacionamento. O que a gente tem que fazer? Então tem que ter coordenadas pelo menos 2 marcos. Aqui em retângulo, os triângulos são representações de marcos. Então com essas coordenadas foram levantadas por GPS. Por meio dessas coordenadas a gente calculou o azimuth. Tá? O azimuth de A para B, que a gente chama de azimuth de partida. Tá? Que é o que está saindo. Bem, esse procedimento de cálculo ele é bastante simples, eu passei para vocês. Ele usa a tangente, né? Então por meio do arco tangente de ΔE e ΔN, ΔE é a coordenada E do ponto B menos E do ponto A, o ΔN E do ponto o N do ponto B menos o N do ponto A, e a partir disso a gente faz um dividido pelo outro, aqui 100 por 100 vai dar 1, arco tangente de 1 dá 45 graus, a gente consegue facilmente calcular as coordenadas. Aqui um exemplo, inclusive teve um aluno que colocou, né, que postou que estava com dificuldade de ver a calculadora do Windows. Enfim, utilizando a calculadora científica, mas em geral é possível. Talvez não sei se estava exatamente com a calculadora científica aqui, mas são pequenos detalhes. Bem, então, a primeira aula sobre planimetria, basicamente eu vocês como que faz para calcular coordenadas a partir de azimuth e distância. E depois iniciei, mostrei um
pouco do princípio, é o início da questão do levantamento, né? Planimétrico, que eu preciso calcular esse azimuth de partida, tá? E dito isso, a aula seguinte eu dei especial ênfase na questão do azimuth, que esse azimuth ele vai variar dependendo do quadrante que ele se encontra, tá? Então aqui é o exemplo. O azimuth aqui está entre 0 e 90 graus, né? Então basicamente esse ângulo, é exatamente esse ângulo aqui. E quando a gente faz os cálculos, né, o ΔE e o ΔN usa o arco tangente, ele vai fornecer diretamente o azimuth aqui, tá? Que seria esse ângulo aqui. Só que tem certas situações que é um pouquinho diferente, tá? Então eu sempre falei, aqui o DE e o DN sempre considerar em módulos. Mesmo se fosse menos 100 aqui, menos 100 vocês considerariam em módulo, tá? E tem essas diferenças, porque quando está no primeiro quadrante ambos são positivos, no segundo D é positivo e D é negativo, né? E aqui tem essas variações. E no segundo quadrante eu mostrei para vocês que na verdade, ao considerar DE e DN módulo, ele vai calcular um ângulo que na verdade vai ser esse ângulo aqui, né? Esse ângulo aqui vai dar também 45 graus. Só que o azimuth aqui não é 45 graus, ele vai ser 180, que é tudo isso daqui, menos esse pedacinho aqui que eu estou colocando com o mouse aqui. Então por meio disso, por meio dessa fórmula, a gente consegue calcular o azimuth, tá? Que no caso é de 135 graus. Terceiro quadrante, o ângulo calculado por meio dessa fórmula aqui, que estão colocando em módulo esse ângulo aqui, que também vai dar 45 graus, basta eu pegar 180 e somar 45, que vai dar 225. Por fim, no quarto quadrante, de modo similar, o ângulo que está sendo calculado é esse ângulo em vermelho aqui. Se eu pegar 360, que é toda essa volta, menos o ângulo em vermelho, que é 45 graus, vai dar 315 graus, que é o meu azimuth, tá? Então, dadas as coordenadas de 2 pontos, não tem como a gente garantir que esses pontos... eu vou colocar no primeiro quadrante para ser mais fácil, né? Não tem como fazer isso. Quando a gente está em campo, você vai e coloca ali dois piquetes ou dois marcos. Aí você tem que ter visão entre eles, tem que enxergar eles. Então, às vezes, para você enxergar, às vezes tem poucos lugares, né? Poucas opções de colocar. Então, esses cálculos aí para serem feitos. E aí, numa atividade prática que eu mostrei para vocês, foram passado para vocês as coordenadas de 2 marcos, e que seria uma atividade prática que a gente faria com estação total, ali perto do RU e da Casa da Ciência. E por meio disso, eu mostrei para vocês como que a gente calculou o azimuth de partida, né? O DE e o DN deu positivo e negativo aqui, então está no segundo quadrante, então vai ser 180 menos o ângulo. Fazendo os cálculos ali, a gente chegou que o D sobre o DN deu 49,06639, que isso deu, o arco tangente desse valor deu 88 graus, né, 88,832 graus, então basta, como está no segundo quadrante, basta pegar 180 menos 88, dá um pouco maior do que 90 graus. Inclusive essa foi a pergunta que eu fiz para vocês, né? O que é o azimuth? Tá. Desculpa, eu tinha pulado a aula 4 aqui, que eu perguntei o que é o azimuth
Informe o valor do azimuth de uma pessoa que está andando em direção ao sul. Eu acho que eu não preciso nem responder para vocês, né? Vocês já estão bem entendidos. Inclusive viram em cartografia isso também, né? Questão da aula 5, que é o que eu tratei agora. Então bastaria calcular no final, gente. Muito fácil, né? Só pegar 180 menos 88,832 que vocês vão ter o azimuth e basta informar esse resultado, bom? Bem, pessoal, nenhuma dúvida ainda? Ninguém vai falar? Tô prestando atenção mesmo. Mas tá bom. Tô enxergando a tela normal aqui, né? Falado sobre a questão de estimativa de azimuth, a gente foi caminhando um pouco. Eu falei para vocês que a estação total, diferente desse vídeo aqui, deixa eu já pro final dele, ela não fornece diretamente para a gente a questão do azimuth. Então por isso que eu tenho que partir de dois marcos coordenadas conhecidas, e esses marcos que vão dar a orientação de partida, que é o azimuth de partida. Né? Que é esse exemplo aqui. Então eu consigo calcular o azimuth de partida que indifere, independe do quadrante ali, eu consigo calcular por meio do que eu mostrei na aula anterior. Bem, em um procedimento prático seria muito fácil se fosse ali com a estação total no ponto B e tivesse o azimuth de B para C, conhecendo o azimuth e a distância de B para C, facilmente por meio dessa fórmula aqui, por meio de seno e cosseno, como eu já mostrei anteriormente, vocês conseguiriam calcular a coordenada do ponto C. Né? Jogar nessa fórmula aqui, né? Como a gente já tinha visto anteriormente. Estou mostrando aqui por meio de seno e cosseno. Tá? Só que em termos práticos, a gente está ali com a estação total, a gente vai fazer o ponto A, né? E no ponto C, e ela vai fornecer um ângulo para a gente que a gente chama de ângulo horizontal. É esse ângulo aqui, tá? E esse ângulo não é o azimuth, infelizmente não é o azimuth, tá? Se fosse o azimuth, ficaria muito fácil, né? Se fosse o azimuth aqui, que é justamente aqui esse ângulo. Se a estação total fornecesse diretamente para a gente esse ângulo, estaria tudo muito tranquilo. Mas no final a estação total ela fornece para a gente esse ângulo aqui em amarelo. Tá? Fornece tudo isso que a gente chama de ângulo horizontal. Inclusive a resposta para uma das perguntas dessa aula. E por isso que acaba complicando um pouquinho mais. Tá? Se a estação total fornecesse para a gente direto azimuth, já seria muito mais fácil os cálculos. Tá? Então nessa aula foi basicamente apresentado para vocês a questão do ângulo horizontal. E por fim, na última aula, na aula da semana passada, fiz com vocês todo o cálculo, né? Esse procedimento. Com um exemplo numérico. Foi dado para vocês aqui esse exemplo. Então, o azimuth aqui de partida de 45 graus, foi dado um ângulo horizontal de 225 graus, que esse alfa, que é o ângulo horizontal, é de A para C. Por quê? O A é o ponto A ré,
Ele se inicia no ponto A e vai em direção ao ponto C, que é o nosso ponto de interesse, que eu quero estimar as coordenadas, tá? Bem, para isso eu preciso calcular o azimuth, né, de B para C. Para calcular o azimuth de B para C, ele vai depender do azimuth anterior, mais o alfa, que é 225, menos 180. Então, azimuth é igual ao azimuth anterior, mais alfa, menos 180. Nesse caso, deu 90 graus. Faz sentido, né, gente? Se a gente pegar aqui, esse ângulo aqui deu 90 graus. Justamente essa linha está bem alinhada aqui com relação ao norte, né? Forma 90 graus com relação ao norte. Conhecendo o azimuth e a distância de B para C, o azimuth de B para C e a distância de B para C, a gente consegue, por meio dessa fórmula que foi mostrada para vocês anteriormente, calcular coordenadas facilmente. Tá? E eu passei para vocês esses outros dados de outros pontos, né? Antes a gente tinha feito do ponto C, do ponto D, ponto E e do ponto F. Tá? Aí, por meio desses dados, eu ainda não tinha pedido para vocês, tá? Mas referente à atividade da aula passada e dessa aula de hoje, a ideia é que vocês calculem as coordenadas do ponto D, E e F. E aí, talvez, inclusive, um aluno, né, manifestou algumas dúvidas nesse sentido. Aí eu tô à disposição. Alguém chamou, gostaria de falar? Não tá, essa atividade ainda não tá no Classroom, tá? Mas aí eu vou colocar para vocês. Tá? É como se fosse atividade da aula de hoje, tá? E da aula anterior, que ela é um pouquinho mais complicadinha, né? Mas só para em termos práticos, né? Quando a gente vai fazer um levantamento topográfico, então essa é uma planilha que eu passo sempre para vocês. Eu vou passar em breve, né? Aqui a gente tem as coordenadas E e N da estação e Ré, que seria o ponto A. Então, preencher o ponto A. Aqui é o ponto B, que é o ponto da estação, ponto da estação total. Por meio disso, calcula-se o DE e o DN, coloca-se em módulo, né? O DE e o DN. A partir disso, é possível calcular o azimuth, que é de 45 graus, como está aqui. Bem, aqui tem o nosso ponto de interesse, que vai ser o ponto C, D, E e F, né, que são os 4 pontos. E aqui é o ângulo que vocês que tá disponível lá nos slides, né? Que é parte 4. Aqui é 220, a distância 220, o alfa 207. Então, 207, 0 minutos e 0 segundos. A distância é 220 metros. 220, só substituir aqui. Então, dado o azimuth anterior, que é 45 graus, mais o alfa, que é 207, menos 180, isso deu 72 graus. Para quem quer confrontar e verificar se está certo. Conhecendo o azimuth, que é 72 graus, e a distância, que é 220 metros, é possível calcular as coordenadas E e N do ponto D. Tá? Essa coordenada é calculada a partir das coordenadas E e N da estação, que é o ponto de estação, mais distância, que é 220, vezes seno de 72 graus. Tá? Isso para calcular a coordenada E. Coordenada N do ponto D vai ser a coordenada N do ponto B,
mais a distância, que é 220, vezes cosseno de 72 graus, tá? Se vocês fizerem esses cálculos, é possível que dê essas coordenadas aqui. Diferente da questão anterior, os resultados não vai dar um número inteiro, né? Deu 225.232 e 1099.984, né? Esses coordenadas grandes são as coordenadas UTM, vocês já viram, né? Em geral, a gente trabalha com 3 casas depois da vírgula. Por quê? A gente chega no nível milimétrico. Então, se parasse em 225, seria uma confiabilidade métrica. Aí, se fosse centimétrica, seria 225.23. Aqui a gente chega numa confiabilidade milimétrica, tá bom? De um modo similar, basta fazer o cálculo para aquelas outras informações, tá? Bem, pessoal, eu acho que com isso eu dei uma visão geral do que foi tratado na disciplina até agora. A ideia não é complicar a vida de ninguém, é a gente tentar passar um pouquinho. A gente vai ser um pouquinho prejudicado em termos de conhecimento, né? Mas eu confesso a vocês que essas aulas de 15, 20 minutos são, quem puder acompanhar e depois tirar dúvida, às vezes são muito mais produtivas do que eu, às vezes, ficar 3, 4 horas falando, que basicamente esse mesmo conteúdo. Então, essa forma que eu achei mais simples para passar para vocês seriam aulas curtas, perguntas simples relacionadas à aula, para não vocês em 1 hora na semana, se vocês estudarem, né, verem um vídeo, estudar um pouco do exercício, um pouquinho da teoria, mas em 1 hora da semana, 2 horas, é possível desenvolver as atividades. É o que eu falo, só para responder a pergunta, basta assistir o vídeo. Quer adquirir um conhecimento um pouco maior, aí tem que estudar um pouquinho mais. Inclusive tem um material que eu passei na primeira aula para vocês, que é o apostila de topografia, né, do Veiga, lá, um professor da UFR, tá? É isso, tá? E aí, para quem chegou um pouco depois, tudo, toda essa organização, então tem mais algumas perguntinhas. Então, se vocês forem respondendo, já vai ser a P1, tá? Vai ser a prova 1. E a prova 1, ela passei para vocês no início. A gente alterou aqui, a entrega dos trabalhos vai ser para o dia 4/6, que é a prova 1, que é a entrega dessas atividades do Google Classroom. Depois eu passo mais orientação. A prova 2 vocês vão buscar, é importante até porque às vezes começar a se familiarizar com um pouco do Google Acadêmico, que é uma plataforma para buscar artigos científicos. Então busquem artigos científicos, entendam o que é um periódico, o que é um artigo de congresso. Então, quem tiver interesse maior já vê um pouquinho sobre regras de ABNT, para já começar a se familiarizar com esse ambiente acadêmico. Isso vai ser útil para a questão de TCC, enfim, essas coisas da faculdade, tá? Evitar novamente a questão de cópia do trabalho, tá? Mas eu vou montar enunciado e passar para vocês até amanhã, tá? Bem, eu acho que com isso da minha parte, eu concluo a explanação, a colocação, e eu me coloco à disposição para tirar dúvidas de vocês, tá?
Tô à disposição, gente. Quem tiver dúvida, enfim, tô aqui. Espera com vergonha, depois qualquer coisa chama no WhatsApp, alguma coisa, tá? Não tem problema. No WhatsApp, primeira coisa, só falem o nome, por favor, porque às vezes não aparece foto nem nada. Mandei um WhatsApp, ó. E se apresentando, já adiciono e eu estou à disposição para tirar dúvida. Vai ficar disponível também, Márcio. Estou gravando aqui, logo após eu já vou. A gente vai disponibilizar no canal lá do YouTube. E amanhã só, tá? Vai estar no canal do YouTube. E aí eu mando para vocês no grupo, inclusive coloco no Google Classroom a atividade, a aula de hoje, tá? Com relação, eu falo parecidos, na verdade tem que seguir, vamos dizer, aplicações como de exemplo da questão de análise de erosão, uso da topografia. Facilmente você vai encontrar 2 artigos com essa mesma temática trabalhando em locais diferentes, sabe? Então vocês podem usar o mesmo. Agora também não se limitem, eu sugeri 2 artigos, vocês podem fazer uma revisão um pouco mais aprofundada. Falei de erosão, se quiserem ao invés de 2 artigos, vocês buscarem 3, 4 artigos, aí fica a critério de vocês. Eu falei 2 só por como se fosse o mínimo, tá? Seria legal que fosse correlacionado, sim, para vocês começarem a entender um pouco melhor. Mas é isso. Qualquer coisa também é só entrar em contato. Deixa eu ver se eu respondi tudo aqui. Tá. Não, tranquilo com relação aos exercícios, né? Façam aí, se tiverem dúvidas, vocês me avisem. Já deu para pelo menos ver a resposta aí da coordenada do ponto D. E aí basta agora vocês fazerem os cálculos para os demais. Tá? Bem, pessoal, é isso. Mais dúvidas? Se tiver, eu vou pelo menos parar a gravação aqui. E disponibilizo para vocês, tá bom?